Quando Jimmy Livingston nasceu, ele teve que ser hospitalizado porque não tinha imunidade. Portanto, um único germe poderia matá-lo. Mas aos 4 anos ele pôde sair do hospital e seus pais o levaram para casa. Sua mãe não permitia que outras crianças se aproximassem dele. O casal levou o menino diretamente para seu quarto, onde construíram uma bolha para protegê-lo do mundo exterior. Anexado à bolha, havia 2 braços retráteis que sua mãe usava para tocá-lo. Apesar de sua condição, Jimmy era uma criança alegre e agradecida por sua família. A senhora Livingston cortava o cabelo de Jimmy e lhe ensinava tudo o que sabia, até mesmo selecionando as revistas e programas de TV que ele assistia. Os garotos do bairro ocasionalmente apareciam na janela para provocar o garoto da bolha, mas sua mãe estava sempre lá para defendê-lo. Tudo o que Jimmy tocava tinha que passar pela câmara de descontaminação primeiro, incluindo os terríveis biscoitos de soja que sua mãe lhe dava para comer. Aos 16 anos, em vez de ganhar um carro como os outros adolescentes do bairro, Jimmy ganhou uma guitarra elétrica e passou o dia todo tocando o instrumento. Um dia, uma nova família se mudou para a vizinhança e Jimmy se apaixonou por Chloe, sua vizinha. Nos anos seguintes, ele passava horas limpando sua janela só para poder observar a garota depois da aula. Chloe recebia uma carona dos colegas de classe, que ficaram surpresos ao descobrir que a jovem morava ao lado do garoto da bolha. Eles contaram alguns boatos que ouviram sobre Jimmy, e Chloe ficou irritada ao ouvir coisas ruins sobre ele. Ela saiu do carro e foi até a casa da família Livingston. Quando bateu na porta, foi recebida por Morton, que permitiu que ela entrasse. A garota observou o enorme túnel de ar que percorria a casa e decidiu segui-lo para ver o que havia no outro lado. Ela subiu as escadas e logo chegou ao quarto de Jimmy. Em segundos, eles encontraram um interesse em comum, pois ambos adoravam o elo perdido. Enquanto conversavam, Chloe descobriu que o garoto tocava guitarra e perguntou se ele poderia ensiná-la. No dia seguinte, como prometido, a jovem voltou para que pudessem ensaiar juntos. A amizade deles crescia e todos os dias ela encontrava tempo para visitar Jimmy, mesmo com o garoto preso dentro de uma bolha. Sua mãe estava sempre por perto para vigiar. No Natal, Chloe lhe deu um porquinho da Índia para que ele tivesse companhia mesmo quando ela não estivesse lá. Algumas semanas depois, durante a noite, Chloe entrou pela janela do quarto de Jimmy carregando algumas cervejas. Era seu aniversário e a garota estava triste porque seu melhor amigo não foi à sua festa, então ela decidiu levar a festa para ele. Chloe pretendia beijá-lo e entrar na câmara de descontaminação. No entanto, antes que pudesse entrar na bolha, a jovem acabou dormindo. Meses depois, ela se formou no ensino médio e arranjou um namorado idiota para acompanhá-la na formatura. Quando Mark entrou no quarto de Jimmy, Chloe apresentou os dois e pediu para ir no banheiro. Enquanto isso, Mark acendeu um cigarro e quase destruiu a bolha. Então, a jovem retornou e o garoto da bolha observou os dois saírem juntos. 2 anos depois, o casal ainda estava junto. Mark insistia em apimentar o relacionamento, mas Chloe dizia que queria esperar até depois do casamento. Jimmy estava na janela e ouvia toda a conversa. Quando compartilhava sua angústia com sua mãe, a mulher dizia que tentou avisá-lo e afirmava que todas as garotas o deixariam um dia. A senhora Livingston continuava dizendo que Chloe não o amava. Apenas sentia pena dele, pois nenhuma mulher se casaria com um cara que não pode nem tocá-la. Alguns dias se passaram e Chloe foi visitar seu amigo. Ela apareceu com novidades e disse a ele que Mark a pediu em casamento. A cerimônia seria no próximo sábado, nas cataratas do Niágara. Como Jimmy era seu melhor amigo, Chloe perguntou se ele achava que Mark era a pessoa certa para ela. No entanto, o garoto se recusou a responder, e Chloe disse que fez algo por ele. Enquanto a jovem colocava uma caixa na câmara de descontaminação, Jimmy devolveu o porquinho da Índia e disse que não o queria mais. Desapontada, a garota saiu e Jimmy sentiu a pior dor de sua vida. Quando finalmente tomou coragem para abrir a caixa, encontrou um globo feito por Chloe com uma nota dizendo que ela o amava. Arrependido do que fez, Jimmy passou horas construindo um traje de bolha para poder ir até as cataratas do Niágara e impedir o casamento. Ele tinha apenas 3 dias para chegar lá e seu traje de bolha precisava durar todo o caminho. Inicialmente, o garoto tinha dificuldade para andar com aquilo e rolava a escada abaixo. Seu próximo desafio era passar pela porta, mas após algumas tentativas, ele conseguiu cumprir a missão. Agora, pela primeira vez em muitos anos, Jimmy estava fora de seu quarto e aproveitou para desfrutar de cada detalhe do mundo exterior. Em poucos minutos, ele aprendeu a andar com aquela coisa e correu para a estação de ônibus. Ele disse que precisava ir às cataratas do Niágara, e a atendente informou que o bilhete custava $260. Como não tinha dinheiro suficiente, Jimmy saiu para tentar outro plano. Ao atravessar a rua, ele foi atropelado por um ônibus amarelo. O motorista parou e um grupo de músicos foi verificar se o garoto estava bem. Eles disseram que podiam dar uma carona para Jimmy e cantaram no veículo o caminho todo. Nesse ponto, o garoto aproveitou para comemorar com eles. Naquela manhã, quando a senhora Livingston foi levar o café para seu filho, ela descobriu que o garoto não estava lá e ficou desesperada. Enquanto isso, Jimmy descobriu que aquelas pessoas que estavam dando uma carona para ele não faziam parte de um grupo musical, mas de um culto. Ao ouvir isso, os jovens se sentiram ofendidos e abandonaram Jimmy no meio do deserto.
Depois de caminhar por algumas horas, ele se deitou no chão para descansar e um urubu apareceu para devorá-lo. O garoto tentou se livrar do pássaro, mas ele corria atrás dele. Enquanto Jimmy fugia do animal, seus pais foram para a estação de ônibus e, após conversar com a atendente, descobriram que o garoto estava indo para Las Vegas. Horas depois, Jimmy encontrou um motoqueiro na estrada. O homem estava tentando consertar sua motocicleta e Jimmy conseguiu ajudá-lo. Como agradecimento, após ouvir a história do garoto que foi abandonado no deserto, Slim ofereceu uma carona para ele até as cataratas do Niágara. Ele contou que, quando era mais jovem, se apaixonou por uma mulher cujo apelido era Fogo Selvagem. No entanto, ela o deixou para se casar com um rapazinho. Para evitar que o mesmo acontecesse com Jimmy, eles pegaram a motocicleta e seguiram em direção a Las Vegas. Em algum lugar remoto no meio do deserto, os jovens se encontraram com outros membros do culto e seu guia espiritual revelara que estavam ali para descobrir qual era a reencarnação final do escolhido. Quando o homem removeu o lenço da pedra, todos descobriram que o escolhido era um garoto cercado por um brilho de vidro. Nesse instante, os malucos acreditaram que seu líder estava se referindo a Jimmy, o jovem que eles jogaram do ônibus. Ao chegar em Las Vegas, a dupla decidiu parar nos cassinos, e Jimmy experimentou coisas que nunca tinha imaginado. Durante um show, ele era passado de mão em mão pela plateia. Então, Slim o levou para jogar nas máquinas caça-níqueis. Nesse ponto, ele percebeu que havia perdido toda a noite naquele lugar, mas o motoqueiro se recusava a sair sem antes ganhar algum dinheiro. Assim, Jimmy pegou a scooter que ganhou em um jogo de azar e continuou sua jornada sem nem mesmo se despedir de Slim. Mais tarde, enquanto o motoqueiro procurava por seu novo amigo, ele se deparou com os jovens que o abandonaram no deserto e foi atrás deles. No entanto, antes de fugir, os membros do culto destruíram a motocicleta do homem e partiram. Nesse momento, os pais de Jimmy chegaram em Las Vegas e saíram pelas ruas procurando por ele. Enquanto Morton dirigia, sua esposa avistou Jimmy. Desesperada, a mulher pegou o volante e parou o carro na frente do garoto. Com a colisão, Jimmy acabou sendo arremessado para dentro de um vagão de trem. Jimmy adormece e, pela manhã, ao acordar, ele percebe que o vagão está cheio de criaturas estranhas que compõem um grupo de circo e são responsáveis pelo show de horrores. Uma das aberrações aconselha o menino a sair correndo, porque se o Dr. Freak o encontrar naquele vagão, ele vai querer incorporá-lo ao seu grupo. Então a porta se abre e o doutor aparece. Jimmy fica surpreso ao descobrir que o homem maligno de quem ele ouviu tanto falar é um anão. Irritado ao ver o jovem zombando de sua altura, o anão começa a atacá-lo com um pedaço de madeira. Ele ordena que Jimmy volte para o vagão para fazer parte de seu show de aberrações. Mas o menino se recusa a fazer isso e o Dr. Freak o ataca. O homem pula na bolha e é jogado longe. Olhando para o anão caído no chão, as aberrações pensam que ele está morto e decidem seguir Jimmy. No entanto, o menino diz que precisa ir sozinho e entra em um restaurante de beira de estrada para pedir uma carona. Quando ele chega ao local, percebe que alguns homens estão humilhando um indiano por sua religião e tenta intervir. O xerife então pergunta por que Jimmy está dentro daquela bolha, e o menino revela que não tem imunidade. Ao ouvir isso, aquele bando de pessoas ignorantes foge do local, acreditando que a falta de imunidade é uma doença contagiosa. Quando todos estão saindo do estabelecimento, uma lâmpada é derrubada no chão e quebra, começando um incêndio. Enquanto tenta escapar, Jimmy é salvo por Push Pop, e os dois escapam em um caminhão de sorvete. Depois que eles saem da cidade, todo o lugar explode. Horas depois, os pais do menino finalmente encontram o trem, mas o Dr. Freak informa que ele escapou e estava indo para as cataratas do Niágara. Enquanto estão conversando, as aberrações roubam o carro do casal e vão atrás de Jimmy. Enquanto Push Pop está dirigindo, Jimmy está dormindo ao lado dele e tem um pesadelo bizarro. Ele sonha que Chloe foi devorada por um dinossauro de O Elo Perdido e Mark consegue salvá-la. Quando ele está prestes a ser devorado em seu sonho, o jovem acorda gritando. Neste ponto, o indiano se assusta e acaba atropelando uma vaca. O problema é que em sua religião, o hinduísmo, a vaca é um animal sagrado. Jimmy tenta animá-lo, mas acaba piorando a situação. O homem então entrega ao menino um picolé e pede para ele ir embora. No caminho, o jovem devora o picolé e descobre que essa é a melhor comida que existe. Como o carro do casal foi roubado, o anão decide ajudá-los a roubar um caminhão com a condição de que o levem junto para recuperar suas aberrações. Enquanto Push Pop faz suas orações em homenagem à vaca morta, um caminhão aparece e despedaça o corpo do animal. Os motociclistas aparecem logo depois. Slim pergunta se ele viu um ônibus amarelo cheio de jovens passando por ali. O homem afirma que nenhum ônibus amarelo passou e os motociclistas decidem ficar para tomar sorvete. Enquanto estão comendo, o veículo aparece e destrói todas as motos. Nesse momento, Chloe já está se preparando para a cerimônia e fala sobre Jimmy com sua cunhada. A jovem demonstra estar insegura sobre seu casamento e revela que tem sentimentos amorosos por seu amigo. No entanto, sua cunhada afirma que Chloe fez a escolha certa ao decidir se casar com Mark. Quando chega à próxima cidade, Jimmy encontra um taxista e o homem informa que cobrará $500 para levá-lo até as cataratas. Felizmente para o menino, há um prêmio de 500 em um bar próximo. No entanto, para receber o dinheiro, ele precisará competir em um ringue com duas mulheres em uma banheira de tinta. Minutos depois, ele sai do bar com o dinheiro na mão, mas é abordado pelos membros do culto que tentam sequestrá-lo. Nesse momento, as aberrações aparecem. Eles veem seu amigo sendo levado e correm para resgatá-lo. Para se encaixarem, eles vestem o mesmo uniforme que os jovens estavam usando e, enquanto resgatam Jimmy, são abordados pelos motociclistas que usaram o caminhão de sorvete para chegar ao local. Enquanto os três grupos lutam entre si, Jimmy corre para o táxi e pede para Papi ir embora.
No caminho, o velho diz que a última vez que se meteu em uma confusão dessas foi por causa de uma mulher há 86 anos. Seu irmão gêmeo Pipi roubou sua esposa chinesa Pum e a levou para o Texas. Desde então, Papi nunca mais os viu. Durante a longa viagem, Jimmy acaba dormindo. Quando acorda, tenta falar com o velho, mas o homem, embora seus olhos estejam bem abertos, não responde. Jimmy então entra em desespero acreditando que Pepe morreu ao volante. Quando olha para frente, o jovem percebe que estão chegando ao fim da estrada e se levanta para pular do veículo. No entanto, o velho faz uma curva brusca e acaba jogando Jimmy contra um outdoor. O menino acaba em um depósito de cerveja e usa o telefone para ligar para Chloe. No entanto, Mark, o noivo dela, atende o telefone. Quando ouve a voz de Jimmy, ele pede para ele voltar para sua cidade e deixá-los em paz. Decepcionado por não conseguir falar com a garota, ele decide ligar para o Dr. Freak. Quando ouve a voz do filho, a Sra. Livingston atende o telefone e pergunta onde Jimmy está. Agora que conseguiram recuperar o menino, não precisam mais do anão e decidem jogá-lo na estrada. Enquanto espera por sua mãe, o jovem decide pegar uma cerveja e acaba derrubando todas as latas no refrigerador. Então Jimmy vai até a atendente e pergunta se pode levar a bebida, sem pagar porque não tem dinheiro. E essa é a cerveja favorita da garota que ele ama. A mulher permite que o menino leve a bebida e quando ele sai, ela continua o roubo da loja. Lá fora, o menino dá o primeiro gole na cerveja e desmaia. Nesse momento, seus pais aparecem e sua mãe pede a Morton para levá-lo para o carro enquanto ela vai ao banheiro. Vendo a tristeza no rosto do filho, o homem destranca a porta do veículo e permite que o jovem continue sua missão. Quando a mulher retorna e vê Jimmy fugindo, ela ordena que Morton vá atrás dele. Então os jovens membros do culto aparecem junto com as aberrações e os motociclistas. Agora todos estão atrás de Jimmy ao mesmo tempo. E para escapar, o menino decide pegar carona em um avião que está decolando. Minutos depois, ele descobre que a pessoa que está pilotando a aeronave é Pipi, o irmão gêmeo de Papi. Enquanto isso, todos os veículos colidem entre si e a Sra. Livingston avista Slim, que a reconhece como Fogo Selvagem. Minutos depois, a dupla chega ao destino final e assim que estão sobrevoando as cataratas, quase tem um acidente. No entanto, Pipi consegue fazer o avião decolar novamente e Jimmy acaba caindo na água. Ele desce a cachoeira e consegue chegar à superfície. Nesse momento, a cerimônia já está em andamento e o casal recita seus votos de casamento. Quando Chloe é perguntada se aceita Mark como marido, a jovem não consegue responder sim. Em vez disso, ela fica em silêncio, o que permite que Jimmy chegue a tempo de impedir o casamento. Ao ver seu amigo, a garota fica extremamente feliz, mas Mark fica furioso. Ele ordena que Jimmy vá embora, mas o menino está determinado a falar com Chloe. Jimmy abre sua bolha e declara que prefere passar um minuto nos braços da mulher que ama do que toda a sua vida sabendo que não fez isso. Então o jovem pergunta se pode beijar a noiva e eles têm seu primeiro beijo. Depois de dizer que ama Chloe, Jimmy cai no chão e sua mãe aparece gritando na janela da igreja. A noiva tenta reanimá-lo e afirma que sempre o amou. A Sra. Livingston logo entra com seu marido e, atrás deles, estão todas as pessoas que o menino conheceu em sua aventura até as cataratas do Niágara. Quando encontram o menino caído, ficam devastados, mas Morton pede à esposa que diga a verdade ao filho. A mulher afirma que, aos 4 anos, Jimmy desenvolveu sua imunidade, mas para mantê-lo seguro, ela o enganou para poder manter o menino sob sua vigilância todos esses anos. Ao ouvir isso, o jovem sente uma mistura de raiva e tristeza, mas no final, ele perdoa a mãe e afirma que ainda a ama. O casal se abraça e sai da igreja de mãos dadas. Meses depois, eles celebram seu casamento e são atendidos por Push Pop e seus novos seguidores. Até mesmo o Dr. Freak, as aberrações e os motociclistas estavam presentes para celebrar com os jovens. O motoqueiro Slim se juntou à família de Jimmy. Assim que estão saindo para a lua de mel, o casal é levado por Pipi, Pepe e Pum, que depois de anos decidiram fazer as pazes. Esse foi o final feliz para o garoto bolha e seus amigos.